Olá, tudo bem? Eu sou o professor Otávio Plazzi e eu estou aqui para lhe agradecer pela aquisição que você fez do meu videocurso. Eu espero que ele lhe seja bastante útil, que supere as suas expectativas e, em caso de dúvidas, não hesite em me enviar um e-mail no endereço prof.otavioplazzi@gmail.com prof.otavioplazzi@gmail.com ou através do Twitter, @otavioplazzi, a minha página no Facebook, www.facebook.com/otavioplazzi. E não se esqueça de consultar sempre o canal que eu tenho disponível no YouTube com videoaulas gratuitas, que é www.youtube.com/OPLAZZI, Oplazzi. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho, pelo respeito e pela confiança que você demonstra ter em meu trabalho ao adquirir este curso. Espero que ele lhe seja útil e estou à disposição para qualquer esclarecimento adicional. Bom, chega de papo e vamos para o que interessa, não é isso? Bom curso! Olá, tudo bem? Eu sou o professor Otávio Plazzi e este é o videocurso sobre células do sangue. Este videocurso ele foi montado seguindo como base o capítulo do mesmo nome no livro Histologia Básica dos autores Junqueira e Carneiro. O sangue, todos nós sabemos, está contido em um compartimento fechado que o mantém em movimento regular e unidirecional devido essencialmente às contrações rítmicas do coração. Então nós sabemos que o sangue ele está contido num compartimento fechado, que são os vasos sanguíneos, dos mais diferentes tipos, cada um com as suas funções e com as suas características morfológicas, que está em constante movimento regular e unidirecional, ou seja, em um único sentido, devido essencialmente à força de propulsão que é dada pela contração, em especial, do ventrículo esquerdo, que expulsa o sangue para todo o sistema através da artéria aorta. Basicamente, o volume total do sangue de um corpo, de uma pessoa, é 7% do seu peso corporal, que para um indivíduo de aproximadamente 70 quilos, chega a 5 litros. O sangue ele é composto basicamente por glóbulos sanguíneos. Esses glóbulos sanguíneos fazem parte da parte sólida do sangue. Então nós temos os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e o plasma. Os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas. E temos o plasma, que é a porção líquida do sangue. Então, para que nós tenhamos o sangue, ele é constituído basicamente de glóbulos sanguíneos e plasma, porção sólida e porção líquida. Ao se retirar o sangue do conteúdo vascular, ele tem uma tendência a uma coagulação bastante rápida. Para que se possa fazer um exame para avaliar o percentual, para avaliar a constituição desse sangue, é necessário que assim que se retire o sangue, seja adicionada uma quantidade de uma substância anticoagulante. Antes de se centrifugar, é um conteúdo homogêneo, em que a porção sólida está imersa na porção líquida. Após a centrifugação, nós temos a seguinte separação. Essas duas estruturas que nós estamos vendo, com esta coloração mais escura e essa mais clara, é a porção sólida. E essa porção bem mais clarinha aqui é o líquido, que é o plasma. E aqui a gente tem os glóbulos. Os glóbulos vermelhos, que são as hemácias, que correspondem de 35% a 50% do volume, podendo variar de acordo com o sexo, e 1% para os leucócitos ou glóbulos brancos,
constituindo assim a parte sólida do sangue, os glóbulos sanguíneos. E a parte líquida, que corresponde ao plasma, que é o restante do valor aqui em torno de 49%. Basicamente, e isso não é novidade, né, o sangue tem como finalidade, que todos nós sabemos, servir como um meio de transporte. É através do sangue que, por exemplo, o O2, quando ligado à hemoglobina, vai ser conduzido até os diversos tecidos que nós temos no corpo. É através do transporte do sangue que o CO2, vindo das células após o metabolismo celular, ou seja, o lixo metabólico que é o CO2, vai se ligar à hemoglobina ou, na sua maior parte, vai se dissolver no plasma, que é a porção líquida do sangue. Então, transporta também o CO2. Além disso, transporta as células de defesa, os leucócitos, para todo o corpo. Esses leucócitos eles são produzidos lá na medula óssea, nós vamos falar numa próxima oportunidade. Na sequência, eles são colocados na circulação sanguínea e vão ficar em circulação sanguínea até que haja um marcador químico para que eles penetrem, ultrapassem as paredes dos capilares e das vênulas e adentrem ao tecido conjuntivo, onde vão combater a agressão. Mas até que ele execute essa função, o transporte desses leucócitos vai ser feito pelo sangue. Além do transporte dos leucócitos, o sangue também transporta nutrientes, metabólitos e hormônios dos mais diversos tipos. Em especial, nós podemos comentar os hormônios, que são produtos de glândulas que muitas vezes vão agir muito longe de onde foram produzidos, né? Então, às vezes, você tem um hormônio que é produzido, por exemplo, na glândula hipófise, lá no sistema nervoso central. Esse hormônio vai agir lá no ducto lactífero, por exemplo, da mama, para aumentar a secreção de leite ou produzir o leite através da prolactina, por exemplo. Então, foi secretado lá no sistema nervoso central e vai agir lá na mama, lá no seio da mulher, né? Então, para esse hormônio chegar até lá, ele vai se valer do transporte sanguíneo. Os nutrientes, da mesma forma, são absorvidos no intestino delgado, por exemplo, caem na circulação sanguínea e vão ser metabolizados nos diferentes locais onde a gente tem essa função. Então, o sangue tem como função primordial servir como meio de transporte. Mas veja bem, não é a única função do sangue. Não é a única função do sangue. Além de servir como meio de transporte, o sangue também regula a distribuição de calor. Participa do equilíbrio ácido-básico e osmótico dos tecidos também. Então, quando a gente fala regula a distribuição de calor, um exemplo é o epitélio interno da cavidade nasal. A gente sabe que tem muitos vasos sanguíneos ali. Para quê? Para poder aquecer o ar. Onde tem muito sangue, muito vaso sanguíneo, consequentemente aumenta a temperatura. Nós vimos agora há pouco que o sangue ele é composto de glóbulos sanguíneos e plasma. Vamos começar falando a respeito do plasma. Então, o plasma é uma solução aquosa contendo componentes de pequeno e de elevado peso molecular que correspondem a 10% do seu volume. Proteínas plasmáticas correspondem a 7%, sais inorgânicos a 0,9% e o restante é formado por exemplo, aminoácidos, vitaminas, hormônios, glicose. Então, basicamente, o plasma é constituído por água, componentes de pequeno e elevado peso molecular, 10% do volume, proteínas plasmáticas, 7%, sais inorgânicos, 0,9%, e praticamente os outros 80% tem relação, é constituído basicamente por compostos orgânicos, como, por exemplo, os aminoácidos, vitaminas, hormônios e a própria glicose. Existe uma relação íntima, direta, entre a composição do plasma e a composição do líquido extracelular. Um reflete o outro. Então, a composição do líquido extracelular
é semelhante à composição do plasma. Então a gente pode dizer que a composição do plasma é um indicador da composição do líquido extracelular. Por que isso acontece? Justamente porque há um equilíbrio entre as proteínas de baixo peso molecular do plasma com o líquido intersticial dos tecidos. Então há um trânsito livre, há um equilíbrio, há uma quantidade igualitária dessas proteínas nos dois ambientes. Então, consequentemente, a concentração, a composição do líquido extracelular é semelhante à composição plasmática. As principais proteínas do plasma são a albumina, as alfa, beta e gama globulinas, as lipoproteínas e as proteínas que participam da coagulação do sangue, como por exemplo a protrombina e o fibrinogênio. As albuminas, elas são sintetizadas no fígado e são fundamentais na manutenção da pressão osmótica do sangue. Aqui vale um parentezinho para a gente falar o que é a pressão osmótica. Bom, para a gente entender a pressão osmótica, eu preciso entender o que é a osmose, né? Então, a osmose é a movimentação dos íons ou moléculas espontânea, então é uma movimentação espontânea, que se move de regiões de baixa concentração para regiões de alta concentração até que haja um equilíbrio. Então, a osmose é a migração, é o movimento de moléculas e íons que vai da região de uma solução hipotônica para uma solução hipertônica, ou seja, de uma solução menos concentrada ou hipotônica para uma solução mais concentrada ou hipertônica. A gente precisa lembrar que as membranas elas são permeáveis, mas elas são permeáveis ao solvente, não ao soluto. Então a pressão osmótica, quando eu tenho duas soluções, por exemplo, que são separadas por membrana, a passagem do solvente, como eu já disse, vai ser da solução hipotônica para a solução hipertônica. Essa passagem ela vai ser ativa até que as duas pressões se igualem, até chegar num ponto de equilíbrio. A pressão osmótica do sangue, na verdade, é a pressão externa que é feita sobre a solução hipertônica, impedindo que ela receba o solvente vindo da solução hipotônica. Então, trocando em miúdos, a pressão osmótica é a pressão externa que deve ser aplicada para impedir que a osmose aconteça. Ok? Isso é bastante importante para que a gente evite quadros intensos de desidratação, por exemplo. Já as gama-globulinas são anticorpos, né? E é por isso que a gente também chama as gama-globulinas de imunoglobulinas. O sistema de coagulação, que tem como fator principal, como principal estrutura as plaquetas, que nós estudaremos ainda nesta videoaula, engloba pelo menos 16 proteínas plasmáticas com reações em cascata, além de algumas enzimas envolvidas na formação do coágulo. Ao final desta videoaula eu vou explicar para vocês como é que se dá a formação de um coágulo. E por último, as lipoproteínas, que na verdade são um conjunto de proteínas e lipídios que tem o objetivo de otimizar o transporte destes lipídios para o plasma sanguíneo. Ok? Então, são basicamente os compostos do plasma. Para que a gente consiga visualizar as células do sangue, os glóbulos sanguíneos, é necessário que haja um preparo nessas lâminas para que a gente possa visualizar essas células. Comumente, para se observar as células sanguíneas, a técnica que a gente usa pego uma gota de sangue, coloco sobre a lâmina, venho com uma espátula ou com uma outra lâmina e faço um esfregaço. Então eu posiciono a outra lâmina a 45 graus e faço um esfregaço, como se eu estivesse espalhando essa gotícula. Quando eu faço esse esfregaço, esse movimento de espalhamento vai fazer com que facilite a observação das células.
Para que as células tenham a coloração específica, eles são corados com misturas especiais, em que contém eosina, que é um corante ácido, azul de metileno, que é um corante básico, e os azures, que são corantes básicos na cor púrpura. Assim, as estruturas acidófilas ficam na cor rosa. Então, as estruturas que têm simpatia por um corante ácido, que sente atraído por um corante ácido, ficam na cor rosa. As basófilas em azul e as que fixam em azures, né, ditas azurófilas, aparecem na cor púrpura. A partir de agora, nós vamos falar diretamente dos glóbulos sanguíneos. O primeiro grupo de glóbulos sanguíneos são os eritrócitos. Os eritrócitos também são conhecidos como hemácias, né? São os nomes mais conhecidos, na verdade, mais até do que eritrócitos. As hemácias são anucleadas, ou seja, não possuem núcleos e apresentam uma grande quantidade de uma proteína específica chamada hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína que tem grande afinidade às moléculas de oxigênio e também de CO2. Então, daí é bastante importante que nós saibamos que dentro das hemácias, ou seja, no interior das hemácias, nós temos uma grande quantidade de uma proteína carreadora que vai conduzir o oxigênio e o CO2, chamada hemoglobina. Em condições normais, como eu disse para vocês anteriormente, o sangue ele transita dentro de um sistema fechado. Assim sendo, em condições normais, os eritrócitos ou as hemácias não saem da corrente circulatória. Tem forma de disco bicôncavo e um diâmetro de aproximadamente 7,5 micrômetro, espessura de 2,6 micrômetro na borda, e que é mais espessa, e 0,8 micrômetro no centro. Vamos ver uma imagem que mostra essa estrutura dos eritrócitos. Bom, aqui está. Nós podemos observar que há na literatura uma pequena variação, né, no tamanho, mas basicamente de diâmetro em torno de 7,8 micrômetros e na espessura maior 2,6 micrômetros na sua lateral, né, e no centro 0,8, conforme eu disse anteriormente para vocês. A sua forma bicôncava proporciona grande superfície em relação ao volume. Se ela fosse mais cheinha, né, biconvexa, por exemplo, como uma ervilha, se ela tivesse o formato de uma ervilha, ela teria uma superfície relativamente pequena com um volume relativamente grande. Como ela tem este formato bicôncavo, ela é mais larga nas extremidades e afunila no centro, diminui a distância do centro, o diâmetro do centro. Isso vai facilitar as trocas gasosas, porque ela fica com um volume menor. Então, os gases eles terão que transitar por um espaço menor até atingir a hemoglobina. São flexíveis, passando facilmente pelas bifurcações dos capilares mais finos, onde sofrem deformações temporárias, mas não se rompem, né? Então, tem bastante facilidade de passar pelas bifurcações dos capilares mais finos, se deformam para poder passar nesses capilares mais finos, mas mesmo assim eles não se rompem. A concentração normal, né? Na mulher é um pouco mais baixa do que no homem, né? De 4 a 5,4 milhões por microlitro, e no homem até de 4 a 6 milhões por microlitro é a concentração normal. Coram-se fortemente pela eosina, né? Então é um corante acidófilo, através de um corante ácido, então o citoplasma é acidófilo, e isso se deve em grande parcela pela presença da hemoglobina. A forma é mantida por um citoesqueleto, né, que se adere à membrana da hemácia, mantendo a hemácia ou eritrócito naquela posição estrutural. Esse citoesqueleto é constituído basicamente por proteínas estruturais, entre as principais, essas que eu estou citando aqui no slide para vocês. Anormalidades nessas proteínas, obviamente,
levam à formação de eritrócitos deformados. E os eritrócitos usam energia derivada da glicose. Então vamos observar alguns eritrócitos de forma alterada. Podemos observar aqui então a diferenciação, de uma célula normal com a sua forma bicôncava, com o centro menos espesso do que as extremidades. Aqui uma célula esférica, uma célula oval e uma célula falciforme. Qualquer alteração na forma tem relação direta com as anormalidades das proteínas estruturais que constituem o citoesqueleto e que ligam este citoesqueleto à membrana da hemácia. Os eritrócitos imaturos, pré-maturidade, são os reticulócitos. No vídeo curso relativo à hemocitopoese, eu explicarei o processo de formação desses eritrócitos. Então, nesta aula, não será alvo de estudo. Mas, para que a gente já adiante o assunto, os eritrócitos imaturos são os reticulócitos. Eles vão se formar lá na medula óssea, vão transitar pelo sangue, advindos da medula óssea. A hemoglobina é uma proteína conjugada com ferro, cuja molécula é formada por 4 subunidades, sendo consideradas normais as hemoglobinas A1, A2 e F. Então vamos entender o que é cada um desses tipos. A hemoglobina A1 ou HbA1 representa 97%. E a hemoglobina A2, HbA2, 2% da hemoglobina no adulto normal. Então, no indivíduo adulto, 97% é de HbA1 e 2% de HbA2. A hemoglobina F, ela é assim chamada porque o nome dela é hemoglobina fetal. Como é a hemoglobina fetal, ela é característica do feto. Na idade fetal, ela é a constituição de 100% do sangue do feto. Ao nascimento, baixa para 80%. Progressivamente, vai se diminuindo essa quantidade até chegar no 8º mês de vida, quando ela vai atingir o percentual que vai continuar até o adulto, que é 1%. Então, nos eritrócitos dos indivíduos adultos, nós temos 3 subtipos de hemoglobina. A mais predominante é a hemoglobina A1, conhecida como HbA1, que constitui 97%. Os demais 3% são divididos em hemoglobina A2, HbA2, 2%, e hemoglobina F, 1% na idade adulta, lembrando que essa hemoglobina F é hemoglobina fetal, ainda na vida fetal, na vida intrauterina, constituem 100% das hemoglobinas do feto. Nos pulmões, cada molécula de hemoglobina se combina com 4 moléculas de oxigênio, que é uma para cada ferro da hemoglobina, formando-se a oxihemoglobina. Só que essa ligação, essa relação entre a molécula de oxigênio e a hemoglobina, ela é uma ligação reversível, uma combinação reversível. Tem que ser assim, por quê? Porque quando essa hemoglobina, ou o eritrócito, passar pelo tecido que vai receber esse oxigênio, essa hemoglobina tem que transferir esse oxigênio. E essa transferência vai se dar por diferença de pressão. No tecido que está recebendo o oxigênio, a quantidade de oxigênio é baixa, então o oxigênio que está mais concentrado em maior pressão na hemoglobina vai se dissociar dessa hemoglobina, entrando nos tecidos. Da mesma forma que a hemoglobina combina com o oxigênio, quando a hemoglobina deixa o oxigênio no tecido, o CO2 que está em maior pressão no tecido vai se ligar à hemoglobina. Esta também é uma ligação reversível, facilmente reversível, e essa reversão vai acontecer quando o sangue chega lá nos pulmões. Porque aí o sangue capilar, que é rico lá em CO2 lá dentro dos pulmões,
vai jogar ou vai esvaziar o seu conteúdo de CO2 dentro dos alvéolos. A maior parte do CO2 é transportada dos tecidos para os pulmões não pela hemoglobina, mas sim dissolvida no plasma. No oxigênio, a maior parte é pela hemoglobina. Então essa é uma diferença. Durante a maturação na medula óssea, o eritrócito perde o núcleo e as outras organelas, não podendo renovar, está errada a digitação aí, não podendo renovar suas moléculas. Em 120 dias, as enzimas já estão em níveis críticos. O rendimento dos ciclos metabólicos geradores de energia é insuficiente e o corpúsculo é digerido pelos macrófagos, principalmente no baço. Então, o tempo de vida desses eritrócitos é em torno de 120 dias e esse tempo curto se deve à impossibilidade de regeneração, de recuperação e de renovação pela ausência de núcleo e das demais organelas típicas do eritrócito. Os outros glóbulos do sangue são os leucócitos, que são incolores, de forma esférica e têm a função de proteger o organismo contra infecções. Na verdade, são diversos tipos de leucócitos, não é um tipo de célula só, são vários tipos de célula, que de uma forma geral são produzidos na medula óssea ou em tecidos linfóides, e que utilizam o sangue como meio de transporte para alcançar o destino final. Qual é o destino final? Os tecidos. Né? Quando que eles vão sair do sangue e adentrar os tecidos? Normalmente, essa é uma transição normal, mas que fica aumentada quando da invasão deste tecido por micro-organismos. Havendo a agressão tecidual por micro-organismos, vai aumentar essa difusão desses leucócitos do sangue para o tecido, para que possa ser combatido. Os leucócitos eles são classificados em dois grandes grupos. Os granulócitos, células que possuem grânulos de secreção específicos, e os agranulócitos, células desprovidas desses grânulos de secreção em seu citoplasma. Então nós vamos estudar a partir de agora os leucócitos divididos nesses dois grupos. Os grupos dos granulócitos e os grupos dos agranulócitos. Os granulócitos têm o núcleo de forma irregular, apresentam grânulos específicos no citoplasma, daí o nome de granulócito, células com grânulos, de acordo com a afinidade tintorial, ou seja, de acordo com a coloração, com o corante, para que esses grânulos tenham afinidade, a gente divide esses granulócitos em três grupos, em três tipos: neutrófilos, eosinófilos e basófilos. Ou seja, células que coram, grânulos que coram com corantes neutros, com corantes ácidos, no caso dos eosinófilos, e com corantes básicos, no caso dos basófilos. Já os agranulócitos têm núcleo de forma regular, diferente dos granulócitos. Como são chamados de agranulócito, A é prefixo de negação, significa não. Ou seja, não tem grânulos no seu citoplasma. Então, o citoplasma sem granulações específicas. E nós temos dois tipos, os linfócitos e os monócitos. Os leucócitos deixam os capilares e as vênulas por diapedese. O que é isso? Bom, sempre que houver necessidade, os leucócitos vão atravessar por entre as células endoteliais e adentrar ao tecido conjuntivo para poder executar sua função. A maioria deles vai morrer ali no tecido conjuntivo porque eles não vão ter a capacidade de retornar para o sangue depois. Uma vez que eles adentrem ao tecido conjuntivo, eles ali morrerão. No adulto normal, morrem bilhões de granulócitos no tecido conjuntivo, tendo seus restos celulares removidos rapidamente pela ação fagocitária dos macrófagos, sem desencadear para tanto respostas inflamatórias. Então, quando os granulócitos morrem lá no tecido conjuntivo, consequentemente, eles vão ser retirados dali pelos macrófagos, vão ser fagocitados pelos macrófagos. Quando o tecido é invadido por um micro-organismo, ou seja, ele está sendo agredido,
Os leucócitos são atraídos por quimiotaxia, por sinalização química dessa agressão. Quando há essa sinalização química pelo tecido desta agressão, vai aumentar a quantidade da migração dos leucócitos para o local da invasão. Então veja bem, se aumenta quando há invasão, significa que mesmo sem a invasão tem diapedese, tem passagem dos granulócitos para o tecido conjuntivo. Né? O número de leucócitos por microlitro no sangue de um adulto normal é de 4.500 a 11.500. Valores acima do limite superior demonstram para a gente a presença de processos de agressões teciduais, processos infecciosos nesse organismo. Vamos nos aprofundar agora especificamente nos granulócitos, para que a gente possa entender os três tipos, os neutrófilos, os eosinófilos e os basófilos. Então, o primeiro grupo que nós estudaremos são os neutrófilos, chamados de leucócitos polimorfonucleares. Por que polimorfonucleares? Nucleares relativo ao núcleo, morfo relativo à morfologia, poli por vários. Então o núcleo ele é formado por 2 a 5 lóbulos, o mais frequente é ter 3 lóbulos, que existe entre esses lóbulos finas pontes de cromatina ligando cada um desses lóbulos. Quando jovem, o núcleo não é segmentado, o nome é bastonete. Então olha só, a gente está vendo aqui um neutrófilo. Eu sei que é um granulócito porque observe no citoplasma a quantidade de grânulos de secreção. E esses grânulos eles se coram por corantes neutros. Além disso, eu sei que é um granulócito neutrófilo por causa de uma característica típica, que é os núcleos lobulados em 3 lóbulos, então lóbulo de número 1, número 2 e número 3, com pontes de cromatina ligando cada um desses lóbulos. Aqui nós estamos observando os neutrófilos, né, em contato, né, junto com os eritrócitos, com as células sanguíneas. Então aqui a gente está vendo com 4 lóbulos, aqui com 3, aqui com 2 lóbulos. Então a gente viu que os neutrófilos eles podem ter de 2 a 5 lóbulos. Nas mulheres, os núcleos apresentam um apêndice menor do que um lóbulo nocular, em forma de raquete, que contém a cromatina sexual. Seus grânulos específicos, além de possuir enzimas importantes no combate aos micro-organismos, haja vistos que são células de defesa, também possuem componentes para a reposição da membrana e auxiliam na proteção contra a oxidação. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar com relação aos neutrófilos é que são leucócitos granulócitos, ou seja, com granulações específicas no citoplasma. Essas granulações se coram por corantes neutros, por isso, neutrófilos. Núcleo é lobulado, de 2 a 5 lóbulos, possui enzimas que são importantes no combate aos micro-organismos, mas também controlam fatores de reposição e reorganização da membrana. É uma célula em estágio final de diferenciação, realizando limitada síntese proteica. Por isso, apresenta pouco retículo endoplasmático rugoso, raros ribossomos livres, poucas mitocôndrias e aparelho de Golgi rudimentar. A gente precisa ter noção de que a estrutura morfológica de uma célula tem relação direta com a sua função. Por que eu estou te dizendo isso? Porque dentro dessa aula, por diversas vezes eu vou dizer assim, tem estrutura típica de célula produtora de proteína ou secretora de proteína. Nesse caso, eu estou afirmando que tem um retículo endoplasmático rugoso, aparelho de Golgi bastante desenvolvido, muitas mitocôndrias e bastante ribossomos livres. Mas no caso do neutrófilo, como é uma célula em estágio final de diferenciação e que realiza pouca síntese proteica, é exatamente o contrário. Estruturalmente falando, essa célula vai ter pouco retículo endoplasmático rugoso, raros ribossomos livres e poucas mitocôndrias com aparelho de Golgi bastante rudimentar.
A gente pode observar isso aqui claramente, né? Os grânulos específicos aqui, além dos grânulos específicos, tem os grânulos azurófilos, que são inespecíficos, mas a gente observa aqui, olha, os lóbulos dos núcleos, os núcleos lobulados, e pouquíssimas organelas no seu citoplasma. Pouquíssimas organelas no seu citoplasma. Ok? Um outro grupo dos granulócitos são os eosinófilos. São menos numerosos do que os neutrófilos, apenas de 1 a 3% do total de leucócitos, mas têm os mesmos tamanhos e em geral apresenta núcleo bilobulado, ou seja, com 2 lóbulos. Aí você pode se perguntar, Otávio, mas veja bem, se os neutrófilos podem ter de 2 a 5 lóbulos, como é que eu vou separar o eosinófilo do neutrófilo? Eu vou voltar a imagem aqui para que você veja. Olha a tonalidade desses grânulos específicos, uma tonalidade neutra. Olha a tonalidade dos grânulos dos eosinófilos. É uma tonalidade rosa, típica dos grânulos acidófilos que coram por eosina. Então, na verdade, essa célula é chamada de eosinófilo porque os grânulos são acidófilos, corando fortemente por um corante chamado eosina, que vai conferir a esta célula a coloração arroseada. Então, o núcleo também é bilobulado, também é lobulado, no caso aqui normalmente são 2 lóbulos, também ligado por ponte de cromatina. Aqui nós estamos vendo um eosinófilo com os granulócitos específicos e os azurófilos inespecíficos e os núcleos bilobulados. O retículo endoplasmático, as mitocôndrias e o aparelho de Golgi dos eosinófilos também são pouco desenvolvidos. Então veja bem, eu posso chegar à conclusão só com essa informação que secreta pouca proteína, né? Com presença de granulações ovoides que se coram pela eosina. Então, como eu já disse, são granulações acidófilas e que são maiores do que a dos neutrófilos, medindo cerca de 0,5 a 1,5 micrômetro em seu maior eixo. Então, além das granulações terem coloração específica para a eosina, que é uma coloração rosa, os eosinófilos têm essas granulações maiores, medindo até 1,5 micrômetro em seu maior eixo. Então aqui a gente está vendo os eosinófilos, os grânulos específicos para os eosinófilos. Deixa eu só comentar uma coisa aqui. Observe como realmente tem poucas mitocôndrias, poucas organelas, e como os grânulos são bastante grandes quando comparados aos dos neutrófilos. Então observe o tamanho desses grânulos específicos quando comparados aos eosinófilos. Então a gente realmente chega à conclusão de que os grânulos eosinófilos são bastante grandes. Paralelamente ao eixo maior do grânulo, encontra-se o interno, que é alongado e denso eletricamente falando, ou seja, é escuro. A camada que envolve o interno é menos densa, ou seja, é mais clara, e se chama externo. Então olha só, o interno deixa eu tirar a setinha aqui para a gente ver, é esse filamento mais escuro, paralelo ao eixo maior. Então, interno. O externo é esse halo branco que tem em torno do interno. Então, o externo é o halo branco que tem em torno do interno. A proteína catiônica e a neurotoxina são ribonucleases com atividade antiviral. Além disso, a proteína catiônica promove o aparecimento de poros nas células-alvo, que tem ação citotóxica, induzindo a degranulação de mastócitos e basófilos e modula negativamente a ação linfocitária. Bom, essa proteína catiônica ela é importante e elas são produzidas e secretadas basicamente pelos eosinófilos, porque elas vão ter uma função bastante ativa citotóxica. Por quê? Porque elas vão promover o aparecimento de poros nas células-alvo,
degranulando os mastócitos, ou seja, fazendo com que os mastócitos liberem os grânulos de secreção que ativam, por exemplo, o processo inflamatório naquela região, modulando negativamente a ação linfocitária. Dentre outras substâncias secretadas pelos eosinófilos estão citocinas, mediadores inflamatórios lipídicos que exacerbam a resposta inflamatória. Então, além da proteína que eu citei anteriormente, que vai ativar a degranulação dos mastócitos, outras substâncias secretadas pelos eosinófilos também são pró-inflamatórios, também são exacerbadores da reação inflamatória. Sabe-se também que os eosinófilos apresentam antígenos para os linfócitos. Então, depois a gente vai aprofundar em linfócitos, vai ficar mais fácil da gente discutir a respeito disso. O último dos granulócitos são os basófilos. Os basófilos têm um núcleo bastante volumoso de forma retorcida e irregular, normalmente com o aspecto da letra S, né? O citoplasma tem grânulos maiores quando comparado aos outros granulócitos. Então os maiores grânulos são os grânulos dos basófilos, algumas vezes sendo tão grandes e em tanta quantidade que chegam a ofuscar o núcleo. Então a gente está vendo aqui os núcleos basófilos corados em azul escuro, aqui no caso a sensação de preto, né, por sobre o núcleo. Dependendo da quantidade desses grânulos, o núcleo pode ficar inclusive obscuro, como a gente observa nesse basófilo aqui, dificultando bastante a visualização desse núcleo. Constituem menos de 2% dos leucócitos no sangue, sendo bastante difíceis de serem encontrados em esfregaços, né? Justamente por essa razão. Como tem uma quantidade bastante limitada, é muito difícil se encontrar esses leucócitos, no caso os basófilos, no esfregaço. Seus grânulos medem de 0,15 a 0,5 micrômetro de diâmetro, contém histamina e fatores quimiotáxicos para eosinófilos e os neutrófilos, além de heparina. Tá? Então a gente está vendo aqui, olha como os grânulos são bastante grandes. Tá? Os grânulos basófilos, por isso esse B aqui, aqui a gente observa o núcleo, aqui a gente observa o complexo de Golgi, as mitocôndrias. Então são células como outras com as organelas típicas, mas o que chama a atenção é o diâmetro, é o tamanho desses grânulos basófilos. Sua membrana plasmática também possui receptores para a IgE, né, a imunoglobulina E. Liberam seus grânulos para o meio extracelular sobre a ação dos mesmos estímulos que promovem a expulsão dos grânulos dos mastócitos. Então nós vimos que os próprios eosinófilos produzem esse estímulo, mas também, além da produção do estímulo através dos eosinófilos pela liberação de proteínas, também por marcadores citotóxicos, por marcadores químicos que vão sinalizar para esta célula a necessidade da liberação desses grânulos. Vimos o grupo dos granulócitos. Para a gente finalizar os leucócitos, precisamos falar a respeito do grupo dos agranulócitos, que nós já vimos serem células desprovidas de grânulos de secreção. O primeiro grupo dos agranulócitos são os linfócitos. Os linfócitos são células responsáveis pela defesa imunológica do organismo. Reconhecem moléculas estranhas presentes em diferentes agentes infecciosos, combatendo-as por meio de resposta humoral, da liberação de imunoglobulinas e resposta citotóxica mediada por células, como nós já vimos anteriormente. Então, os linfócitos são responsáveis pela defesa imunológica do organismo. E eles têm a capacidade de reconhecer células não próprias, ou seja, que possuem moléculas estranhas às moléculas típicas do organismo. Constituem uma família de células esféricas com diâmetro que varia entre 6 a 8 micrômetros, e aí a gente considera um linfócito pequeno, até chegando a 18 micrômetros, chamando os linfócitos maiores. No linfócito pequeno, o núcleo é esférico, aparecendo escuro nos preparos usuais, com os corantes usuais. O citoplasma é bastante escasso, ficando limitado exclusivamente a um anel, perdão pelo erro aí, gráfico, né?
o anel delgado em volta do núcleo. Então vamos ver isso aqui, olha só. Citoplasma bastante escuro, perdão, o núcleo bastante escuro, um citoplasma bastante delgado, restrito como se fosse um anel em torno desse núcleo. Aqui a gente está vendo uma célula real no meio dos eritrócitos, confirma a imagem anterior. Ao microscópio eletrônico, apresenta citoplasma pobre em organelas, contendo moderada quantidade de ribossomos livres. Então, ao microscópio eletrônico, apresenta citoplasma pobre em organelas, contendo moderada quantidade de ribossomos livres. E tem basicamente um tempo de vida variando de dias até anos. Então não tem como a gente caracterizar especificamente, porque vai depender diretamente da ação desses linfócitos. A gente está vendo aqui as organelas citoplasmáticas, as mitocôndrias, o núcleo, o nucleolo, típicos característicos dessa célula. Embora tenham morfologia semelhante, dependendo das moléculas localizadas em sua superfície, a gente divide os linfócitos em dois tipos, linfócito B e linfócito T, com diversos subtipos para cada um desses linfócitos. Possuem capacidade de recirculação diferente dos granulócitos, como eu disse para vocês anteriormente, que eles entram no tecido conjuntivo e ali permanecem. Os linfócitos, eles adentram o tecido conjuntivo, ou seja, ultrapassam as células endoteliais dos vasos, dos capilares e das vênulas pós-capilares, adentram ao tecido conjuntivo, atuam e podem retornar para a circulação sanguínea, né? Ainda no grupo dos leucócitos agranulócitos, ou seja, desprovidos de grânulos de secreção no seu citoplasma, nós temos os monócitos. Os monócitos são células que possuem um núcleo ovoide em forma de rim ou ferradura, ou seja, em forma de um grão de feijão, né, em formato de rim ou de uma ferradura. Geralmente fora do centro, ou seja, geralmente periférico, com o núcleo sendo mais claro do que o dos linfócitos. O citoplasma é basófilo, ou seja, cora bem clarinho, né, cora em rosa, e contém grânulos de secreção azurófilos, né, muito finos que podem preencher todo o citoplasma, conferindo-lhe uma coloração acinzentada, né. Então aqui a gente está vendo justamente essa coloração mais acinzentada do basófilo. Aqui a gente está vendo um núcleo em forma de rim, do monócito, né? Aqui a gente está vendo um núcleo em forma de rim e aqui um núcleo em forma de ferradura. Aqui numa imagem onde a gente observa o monócito próximo ou ladeado por eritrócitos, né? Também a gente consegue perceber o citoplasma num tom mais acinzentado, graças à presença da grande quantidade de grânulos azurófilos que tem ali. O citoplasma apresenta uma pequena quantidade de poliribossomos e retículo endoplasmático rugoso pouco desenvolvido, né? Há bastante mitocôndrias, porém essas mitocôndrias são bem pequenas e o aparelho de Golgi é bem desenvolvido. A superfície celular se mostra com muitas vilosidades e algumas vesículas de pinocitose, né? A pinocitose é a fagocitose de meio líquido, né? Então a fagocitose é o englobamento de partículas sólidas, enquanto que a pinocitose é o englobamento de partículas líquidas. Então aqui a gente está vendo, olha, uma micrografia eletrônica desse monócito, em que a gente encontra aqui R, que são os ribossomos livres, A são os grânulos azurófilos, responsáveis pela coloração acinzentada do citoplasma. Aqui no G a gente está vendo o complexo de Golgi bastante desenvolvido, bastante grande. E aqui no M as mitocôndrias de tamanho mais reduzido. Okay? Aqui a gente está vendo o núcleo deste monócito, né, em forma de ferradura. Bom, os monócitos, na verdade, são uma célula que estão numa fase intermediária de maturidade. Representam uma fase na maturação da célula, originada na medula óssea,
que passa para o sangue, onde permanece só por alguns dias, e atravessando por diapedese a parede dos capilares e vênulos, quando penetra em órgãos, né, no tecido conjuntivo dos órgãos, eles se transformam em macrófagos. Sempre que eu explico isso em sala de aula, eu digo para os meus alunos o seguinte: o ser humano, o homem, ele tem estágios de vida, né? Tem estágios em que ele é uma criança, depois ele passa por um adolescente, depois ele passa a ser um homem, né, um adulto. É a mesma pessoa, é o mesmo indivíduo, mas em estágios de amadurecimento diferente. Os monócitos e os macrófagos se tratam da mesma célula. Porém, os monócitos são macrófagos jovens. Então, quando a célula é produzida na medula óssea, cai em circulação ainda como monócito, com as características morfológicas de monócito. Depois, eles vão penetrar, vão vencer ou atravessar a barreira dos capilares ou das vênulas, vão chegar ao tecido conjuntivo e no tecido conjuntivo do órgão-alvo, eles vão sofrer uma transformação morfológica, né? Vai aumentar em volume, as organelas vão ficar mais visíveis e vão se transformar numa célula capaz de realizar a fagocitose, né? Uma grande célula capaz de realizar a fagocitose, que é o macrófago. Então aqui a gente está vendo um macrófago, a gente consegue perceber uma grande quantidade de lisossomos, de vesículas ou vacúolos de fagocitose, que estão apontados com as setas aqui, né? Aqui a gente está vendo uma bem grande. O núcleo bastante evidente, com o nucleolo bem evidente, e as organelas citoplasmáticas mais desenvolvidas. Então a gente consegue perceber aqui a grande diferenciação quanto à presença dos vacúolos de fagocitose e a marcação bastante evidente das organelas citoplasmáticas de uma célula de maior volume quando comparado ao estágio anterior, que é o monócito. Bom, assim a gente termina o assunto relativo aos leucócitos, né, granulócitos e agranulócitos. E agora falaremos a respeito das plaquetas. As plaquetas, elas são corpúsculos desprovidos de núcleos, sem núcleos, né, anucleados, com forma de disco, medindo cerca de 2 a 4 micrômetros de diâmetro, que são derivados de células gigantes e poliploides, tá? Tá errado aí, poliploides, da medula óssea, que são os megacariócitos. Promovem a coagulação do sangue e auxiliam a reparação da parede dos vasos sanguíneos, evitando a perda de sangue. Então as plaquetas, estruturalmente falando, na verdade, são corpúsculos anucleados, são, na verdade, pedaços de células, né, com forma de disco, que tem uma grande característica e uma grande função acerca do processo de coagulação do sangue, né? Havendo uma lesão do tecido vascular, essas plaquetas vão promover o processo de coagulação que a gente vai ver na sequência ainda deste vídeo curso. Normalmente existe de 150 mil a 450 mil plaquetas por microlitro de sangue, e essas plaquetas elas ficam ativas, ficam viáveis em torno de 10 dias, né? Nos esfregaços tendem a aparecer em grupos, elas têm uma capacidade muito grande de aglutinação, de permanecerem unidas, e apresentam uma parte transparente, azul clara, que é o hialômetro, o qual contém grânulos corados em púrpura, que constituem o cromômero. Bom, apresentam um sistema de canais, que é o sistema canalicular aberto, que se comunica com invaginações da membrana plasmática da plaqueta. Qual que é a finalidade desse sistema de canais? Fazer com que o interior da plaqueta se comunique livremente com a superfície. São meios através do qual, mecanismos através dos quais a plaqueta se comunica livremente com a superfície, liberando facilmente as moléculas ativas da coagulação que são armazenadas na plaqueta. Então, são canais de liberação dessas moléculas ativas, que são fatores pró-coagulantes, né, fatores de coagulação.
Então, há uma ponte de liberação dessas moléculas ativas, que é formado por esse sistema canalicular. Em sua periferia, fazendo parte do hialurômero, observa-se o feixe marginal de microtúbulos que vão manter a fórmula ovoide dessa célula. O hialurômero contém também microfilamentos de actina e moléculas de miosina, responsáveis pela formação de finos prolongamentos e pela contração das plaquetas. Então nós já sabemos, já estudamos a actina e a miosina no tecido muscular como sendo proteínas contráteis, né? Então a movimentação, a contração realizada pelas plaquetas se deve à quantidade de actina e moléculas de miosina bastante presentes na região periférica, né, da plaqueta, na região do hialurômero. Possuem uma camada situada por fora, que é a da membrana, medindo de 15 a 20 nanômetros, que é rica em glicoproteínas e glicosaminoglicanos, que são responsáveis pela adesividade das plaquetas e que pode absorver os compostos diversos. Apresenta granulações delimitadas por membranas com a seguinte constituição: grânulos denso ou delta, grânulos alfa e grânulos lambda. Os grânulos denso ou delta, eles vão medir em torno de 250 a 300 nanômetros e vão armazenar ADP e ATP, além de conter serotonina retirada do plasma sanguíneo. Os grânulos alfa são um pouco maiores, em torno de 300 a 500 nanômetros, e contêm fibrinogênio, além de um fator de crescimento plaquetário, que estimula as mitoses do músculo liso dos vasos e a cicatrização das feridas. Esses grânulos alfa, que contêm esses fatores de crescimento plaquetário, eles, por exemplo, são evidenciados no processo de formação da placa de aterosclerose, quando o LDL atravessa a parede do vaso e vai ficar ali próximo da camada íntima, dentro da túnica íntima, ali, entre a camada íntima e a túnica média, vai haver uma proliferação do músculo liso da túnica média na tentativa de evitar o extravasamento desse excesso de gordura, né? Esses grânulos alfas das plaquetas são responsáveis, entre outros fatores, pela liberação desse fator de multiplicação. Os grânulos lambda, que são menores, até 200 nanômetros, são lisossomos carregados com as enzimas usuais das organelas, né? Enzimas digestivas, na grande maioria das vezes. Então aqui a gente está vendo, olha, uma microscopia eletrônica de uma plaqueta. Então a gente está vendo os microtúbulos, que são responsáveis pela manutenção da fórmula oval dessa célula. Aqui a gente está vendo os grânulos densos, elétron-densos, que são escuros. E aqui os grânulos contendo glicogênio, que são esses pequenininhos aqui. Tá? Aqui, aquele sistema de canalículos que eu disse anteriormente para vocês, que são responsáveis por facilitar a liberação dos fatores típicos da plaqueta, das enzimas ativas da plaqueta. Bom, então agora vamos entender como que se dá a participação das plaquetas num processo de coagulação. A primeira etapa é a etapa da agregação primária, que se dá a partir do momento em que a descontinuidade do endotélio é produzida por uma lesão vascular, são seguidas de absorção das proteínas do plasma sobre o colágeno adjacente. As plaquetas também aderem ao colágeno, formando um tampão plaquetário primário, inicial, para conter aquele sangramento, aquele extravasamento, de forma mais rápida, mais ativa. Tá? Então, houve a lesão do endotélio do vaso, está havendo extravasamento de plasma e de sangue de uma forma geral. Junto com esse plasma que está saindo, está liberando bastante proteína, está perdendo bastante proteína. Então essa agregação primária vai absorver essas proteínas e vão aderir ao colágeno típico daquela região, formando esse tampão plaquetário. Na agregação secundária, as plaquetas do tampão liberam ADP, que é um potente indutor da agregação plaquetária, fazendo aumentar o número de plaquetas desse tampão. Então, na agregação primária, vem um número limitado de plaquetas, faz aquele tampão inicial, aquele tampão primário.
Essas plaquetas que fizeram esse tampão primário vão começar a liberar esse fator que é um indutor, que é o ADP, que é um indutor da agregação plaquetária, fazendo que uma maior quantidade de plaquetas reforce esse tampão. Durante a agregação das plaquetas, fatores do plasma sanguíneo, dos vasos lesados e das plaquetas promovem a interação em cascata de cerca de 13 proteínas plasmáticas, dando origem à fibrina e formando uma rede fibrosa tridimensional, que vai aprisionar os eritrócitos, leucócitos e plaquetas, favorecendo assim o aparecimento do coágulo sanguíneo, que é mais consistente e firme que o tampão plaquetário, justamente por causa dessa amarração tridimensional que a fibrina vai promover a união dessas células, né? Nos estágios anteriores, na agregação primária e na agregação secundária, o fator de coesão era só um fator celular, um fator plaquetário. A partir do momento da coagulação sanguínea, da liberação através da liberação de proteínas plasmáticas, da ação de aproximadamente 13 proteínas plasmáticas em cascata, essa agregação, além da agregação de plaquetas, eritrócitos e leucócitos, vai haver uma amarração de fibrina, uma adesão mais forte desses tecidos, formando o tampão plaquetário, reforçando o tampão plaquetário. Uma quarta etapa é a etapa de retração do coágulo. Inicialmente o coágulo faz grande saliência para o interior do vaso, mas logo ele se contrai graças à ação da quitina, miosina e ATP das plaquetas. Então, ele poderia entupir esse vaso por causa do volume bastante grande que vai empurrar essa parede do vaso, mas em virtude da contração das proteínas que nós vimos, as proteínas contráteis típicas da plaqueta, esse coágulo que estava de um tamanho maior acaba ficando de um tamanho mais delgado, impedindo que isso aconteça. E aí, a etapa de remoção do coágulo, protegida pelo coágulo, a parede do vaso se restaura pela formação de um novo tecido, né? Então, o coágulo é removido principalmente pela enzima plasmina, que é formada pela ativação da proenzima plasmática plasminogênio, pelos ativadores do plasminogênio produzido pelo próprio endotélio. Enzimas liberadas pelos lisossomos das plaquetas também contribuem para a remoção do coágulo. Então, o coágulo ele vai ser útil até que o tecido então lesionado seja plenamente recuperado. Para que isso aconteça, é necessário que haja um impedimento do extravasamento do sangue. Esse impedimento foi conseguido com as etapas que nós vimos de formação do tampão, desde o tampão primário até o tampão plaquetário, que a gente viu com a amarração das fibrinas. Uma vez controlado o extravasamento de sangue, o tecido do endotélio passa a ter tempo disponível para se reorganizar. Esta reorganização vai fazer com que, após ao seu final, já não seja mais necessária a presença desse coágulo. Porque abaixo desse coágulo, o tecido já está plenamente regenerado. Então, agora precisa ser retirado esse coágulo. De que forma que esse coágulo vai ser removido? Pela ação de uma enzima, que é a plasmina, né? Que ela é formada a partir da ativação de um fator que contribui ou que é favorável à enzima, chamado proenzima plasmática, que é o plasminogênio, que vai ser produzido, o ativador desse plasminogênio, que vai dar origem à plasmina, vai ser produzido pelo próprio endotélio. Então, quando o endotélio está reorganizado, ele vai liberar um fator que vai ativar a formação no plasminogênio da plasmina, e a plasmina vai fazer com que haja uma remoção desse coágulo. Tá? Além dessa ação da plasmina, também é importante a ação de enzimas liberadas pelos lisossomos, que também vão auxiliar na remoção desse coágulo. Bom, dito isso, a gente finaliza o conteúdo de plaquetas e, por conseguinte, a gente finaliza o capítulo de células sanguíneas.
Eu gostaria muito de agradecer a sua atenção e a sua confiança. Eu espero que este vídeo curso lhe tenha sido bastante útil. Em caso de dúvidas, não hesite em me contatar pelo e-mail prof.otavioplase@gmail.com. Muito obrigado por sua atenção, muito obrigado por sua confiança, bons estudos e até a próxima!